Olá, pessoal, família Portal Paz. Nós estamos aqui com o estudo das mensagens dos mentores, né? Nós estamos na mensagem número 6, uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Pai João e que a Caroline deu o título de Vivemos em Constante Evolução. É da live do dia 18 de setembro de 2020 e eu e Jordelei estamos acompanhando aqui pelo livro Sementes de Esperança, que é uma edição, né, da equipe do Portal Paz, junto com a editora APMC. E nós estamos na terceira parte da mensagem, na qual ele vai falar, né, sobre ecologia, sobre o meio ambiente e sobre dentro de nós como às vezes esses bloqueios emocionais acabam levando a ideia da vingança e da perseguição, né? Tudo jóia contigo, Jordelei? Tudo jóia, sim. Tudo. Então E vamos toda lá. vez que eu pego esse livro, me dá ainda uma sensação muito boa, assim, de trabalho realizado, concluído, sabe? Pois é. E aí tem só uma parte do trabalho, porque nós já estamos na live, né? Cento e tantas. Sempre tempo. É. E aqui tem da 1 a 50. Depois vocês olhem sobre o livro, porque vale muito a pena, né? Todas as Vale, mensagens sim. da 1 até a 50. Vale. Então, Então agora, vamos. vamos lá. Eu vou passar um trecho da mensagem para vocês acompanharem. Certo dia, um pequeno, grande trabalhador que vivia nas terras brasileiras foi questionado sobre a função dos animais junto às nossas vidas. E então, com a sabedoria, com a mansuetude e com a calmaria de sempre, respondeu que os animais estão para nós, assim como os anjos. Nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós. E aonde ficam então o vegetal e o mineral? A ordem prossegue da mesma forma. A natureza cuida da natureza. Os animais não depredam a natureza, porque eles as cuidam. Encontramos nesses meios inúmeros e inúmeros irmãos que trabalham no seu estado espiritual, não visto, não percebido. Refiro-me aos elementais da natureza, que fazem um papel fundamental para a harmonização. Também existe outro papel muito importante das matas em nosso país, em nosso mundo, em nosso globo terrestre. Ela serve como filtros naturais, as quais a humanidade necessita, desde do mínimo oxigênio ao filtro de muitas energias densas que são evitadas de chegar à população encarnada, graças a estes trabalhadores do amor. Pois então, queridos e amados irmãos em Deus, a consciência ao qual somos chamados atualmente, que nos levará aos mundos regenerados, leva, acima de tudo, à exigência de um estado diferente de como pensamos, de como agimos. Precisamos compreender que o julgamento não deve mais fazer parte de nosso linguajar ou, acima de tudo, de nosso pensar. Isto não é novidade, porque Jesus, quando implanta o início de um processo regenerativo, a qual trazia a humanidade para o mundo de provas e expiações, ele dizia que com o peso que julgar, seria julgado. Será
julgado. Com isso, não trabalhamos em cima de inúmeras informações como as ameaças, mas não, chamando a nossa compreensão e a nossa racionalidade e a razão de que somos nós os responsáveis pelo movimento de tudo que nos envolve. No instante que começamos a julgar, então nos perdemos na energia tão primitiva chamada vingança. A vingança Muito bem. Eu vou deixar a segunda parte da reflexão da vingança para o vídeo 4. E nós podemos hoje falar sobre o julgamento, né? E sobre como o nosso egoísmo nos leva a nos colocar como elementos contra a natureza, que foi basicamente os dois destaques que ele fez nessa parte da mensagem, né? E interessante também o cenário, né? Diferente dos outros que a gente está acostumado. Acho que você já explicou onde é. Esse cenário é no quarto que fica lá na casa da Maria Rita, mãe da Caroline. E é um quarto onde ficam os livros e tudo. Um espaço bem bacana. Mas de pouca iluminação, né? Dá para perceber. Iluminação física. Hoje cedo nós gravávamos o vídeo que vai ao ar quarta-feira da semana, ou seja, no mesmo dia que esse aqui, né? Que é próxima quarta-feira. E gravávamos Pai Gonzaga, Liliane, Fábio e eu. E nós estamos falando exatamente, começamos a falar sobre os pretos velhos, né? Sobre como foi a chegada deles e todo o processo que envolve a cultura, o movimento. E é impressionante como ali, em função do racismo, do preconceito, a gente vê muito o julgamento. E é muito interessante esse processo que o Pai João coloca ali, né? Que ele reforça que nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós. E a natureza continua na mesma proporção, um cuidando do outro, né? A natureza se autocuidando. Então, nesse processo que cabe muito a nós analisarmos esta questão prática da vida. Como que pode nós, 2023, com inúmeras transformações de todas as áreas, né? Nós temos agora a confirmação do que o desenho, os Jacksons vai se realizar mesmo, porque se cria no Brasil a primeira fábrica de automóveis aéreos. Essa semana saiu essa notícia, ou final da semana passada. E nós estamos num momento em que a tecnologia avança a passos largos, a medicina avança a passos largos, o conhecimento avança, a espiritualização e de todos os meios de comunicação, desde a vida extracorpórea como a vida extraterrestre, muito aflorada, pesquisando. E nós ainda cometemos um dos atos mais perigosos de todos, que é aquele ato que realmente nos coloca na condição de débitos, de estar em débitos com a criação, o julgamento. Quantas vezes a gente julga o nosso irmão pela sua fé, pela sua crença? Aí a gente vê lá, por exemplo, uma ritualística na fé deles. Nós criticamos. Isto é um julgamento. Não importa se nós acreditamos ou não. Isto não é problema nosso. A gente tem que estar muito bem centrado naquilo que a gente decidiu para ser nosso. O restante não. E aí a gente perde dizendo, mas é que lá acontece isso, que absurdo aquilo. E nós não estamos olhando para os absurdos que nós cometemos dentro das nossas crenças. E veja, ao adentrar o mundo espiritual,
nós sabemos, não é por um ou dois relatos, mas por milhares e milhares de relatos, as amarras que nós nos colocamos para a nossa evolução espiritual. Então a gente vai parar no umbral, a gente vai parar em comunidades densas. E o resultado do quê? De nós termos criado as nossas presilhas por julgar. E aí que vem essa frase linda, né? Com o peso que julgar, você será julgado. E qual é o peso do julgamento sobre os nossos ombros? Não dos outros, nosso. Porque o julgamento dos outros não muda, não altera a verdade dos fatos. Pode mexer numa sociedade ao redor vazia, mas na minha conexão com o todo, na minha essência, não altera uma vírgula. Então, quem que está julgando? Que peso é esse que nós nos julgamos tanto ao ponto de ficarmos presos em formas, pensamentos que nos impedem a felicidade? E aí Pai João vem e traz essa abertura muito grande em relação a todas essas fases, processo. Claro que ele termina falando da vingança, e a vingança é um dos pratos quentes, né, desse estado atrasado da nossa existência. Mas isso fica para a próxima semana. É engraçado que hoje mesmo eu estava fazendo uma reflexão sobre essa questão dos animais domésticos, né? Mas especialmente os cães mesmo, como ainda tem locais que as pessoas tratam os animais domésticos como objetos, né? Então, às vezes, por exemplo, assim, não, o cachorrinho é meu, eu faço o que eu quiser, né? Se eu quiser bater, se eu quiser deixar preso uma semana, se eu quiser deixar sem comida ou sem água, né? E às vezes até assim, não, vou colocar para procriar e ele pode esgotar procriando, mas eu vou vender os filhotes, né? Então, uma coisa assim, muito como se fosse um objeto mesmo. E como isso ainda faz parte desse atraso, né? Assim, e como muitas pessoas ainda abandonam o cachorro. Então, por exemplo, eu não tenho cachorro, não pretendo ter, né? Acho que o cachorro, se fosse morar comigo, ia sofrer muito, porque eu não consigo cuidar, às vezes, de uma planta, né? A planta morre, assim, com 2 semanas. Mas ele ia sofrer muito, né? Mas o que que eu faço? Não, então tá, se eu for ter, então tem que ter uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade, então, essas pessoas que fazem, né, mesmo essa coisa do maltrato, né? Não é nem descuido, não, maltrato mesmo. O quanto isso às vezes mostra essa questão de um atraso, né, com relação à conduta. E, e aí sempre quando tem essa discussão, as pessoas vão para o outro lado, né? Ah, os animais que servem de alimento, né? E existe mesmo essa discussão, e a gente sempre tem essa dificuldade em lidar com esse assunto. Por quê? Porque a nossa economia ainda depende muito dessa questão dos alimentos que vem da origem animal, né? E a nossa estrutura física, metabólica, também ainda depende muito desses alimentos, né, que vêm de origem animal. Então, mas assim, uma coisa é eu precisar do alimento animal, outra coisa é eu ser adepto de maus tratos, né? Ou imaginar que eu vou maltratar o animal no sentido até de um prazer meio sádico, né? Então, aí ele vai caminhando para essa segunda parte, que aí ele vai organizando o nosso pensamento para falar sobre o nosso eu interior, né? E o quanto, às vezes, esse atraso aparece na forma desses julgamentos. E aí eu queria estender, né, esse raciocínio de Jordalet, porque eu não acho que é só o julgamento em termos de religião, né? Qualquer coisa que eu estou olhando para o outro e eu acho que eu sou melhor que esse outro, né? Ah, então eu fiz curso universitário, aquelas pessoas ali que estão trabalhando de peão de obra não tem nem quinta série, né? Ou eu chego de carro num lugar e está chegando uma turma de ônibus, então, tá vendo? Essas pessoas nem tiveram condição de comprar um carro, eles nem tiveram competência para isso, né? Ou eu chego e às vezes julgo as pessoas pela roupa, pelo tipo de objeto que elas estão portando, né? Pelo tipo de restaurante ou de comida que elas podem pagar. E aí todos esses julgamentos que eu me coloco melhor,
eu fico achando que os outros devem alguma coisa para mim. E aí, quando tem algo que eu me desagrado, né, às vezes eu posso cair nesse julgamento que me leva à vingança, que é eu olhar para o outro teve uma conduta que merece ser castigado, né? Tanto em termos de coisas grandes, que aí é bem difícil da gente continuar conversando, porque cai no estudo do perdão, que a gente está fazendo aos poucos, né? Aparece assunto, no último evangelho apareceu esse assunto, como coisas pequenas, né? Da gente olhar e se sentir no direito, por exemplo, de buzinar uma pessoa que está atrasando para arrancar no sinal verde, né? Ficou verde, a pessoa nem está prestando atenção, que burro. E aí eu já estou julgando, né? Já estou julgando. E já estou falando que a pessoa está errada ali, né? E aí, às vezes, os mínimos gestos eu estou julgando, né? E eu acho que é isso que a gente tem que extrair um pouco da mensagem, né? Antes de passar para a parte da vingança, que realmente aí é um estudo mais difícil que esse de hoje. Muito mais difícil mesmo. E acho que, às vezes, Robson, eu olho para a humanidade e eu vejo o quanto ela está revoltada com alguma coisa. Mas é óbvio que ninguém sabe o porquê da revolta, apenas a vive. E é tipo uma reforma, é uma revolta coletiva. Então, essa energia está tão forte ao nosso redor que para a gente explodir falta apenas riscar o fósforo, porque já está tomado daquele gás ali. E claro que eu atribuo isso, né, e quero acreditar muito nesse movimento, que é o movimento do processo final da transmutação, onde precisa mesmo florar, vir à tona tudo aquilo que está dentro de nós. É o momento da gente estar do avesso, a gente se abrir para tudo. E nesse ponto não adianta, só resta para nós a retidão, a mansuetude, né? E se ressignificar a cada dia para nós mesmos. E isso, para mim, é a tarefa mais dura de todas. Ajudar os outros é fácil. Eu acho que ajudar os outros às vezes é fácil, mas sabe o que me veio na cabeça quando você comentou isso? Eu até ia deixar você só encerrar, mas agora então, né, que você falou desse ambiente de revolta coletiva, o que me veio na cabeça é que a causa disso é essa sensação de que a gente está sempre numa competição, sabe? Então é como se esse clima de competição, eu estou competindo com todos numa espécie de corrida, e vai ser feliz quem ganhar a competição, né? Então, filme é muito comum ver isso, né? Mas outro dia eu vi até um depoimento do Rossandro Klinger, que é um psicólogo espírita, né? Que é do Nordeste, sobre esse mesmo assunto, que é aquela cena aquela cena clássica de filme americano, que é assim, o cara tá lá, né, com a vida dele, de repente o vizinho compra um carrão. O meu vizinho comprou a última SUV que tem, né? Aquela mais cara, ele tá lá mostrando a SUV e tal. E aí dentro de mim tá assim, nossa, mas esse cara é tão medíocre, esse cara é tão inferior a mim, como que ele conseguiu comprar esse carro que é muito melhor que o meu, né? E eu ainda estou devendo a prestação do meu. E aí é engraçado, né, que o Rossandro pegou esse exemplo e ele falou assim, eu achava que eu, né, como espírita, vivido e psicólogo ainda por cima, né, e eu estou à vontade aqui para usar o exemplo dele, porque ele falou isso num vídeo do YouTube, né? Então, um vídeo que é aberto para todo mundo assistir depois. Então, eu, psicólogo espírita, achava que eu estava imune a isso. E aí teve um dia que o meu vizinho comprou o carro que eu estava querendo comprar, mas que eu estava adiando porque o meu dinheiro não dava. E que aí ele comprou e chegou entusiasmado, olha, Rossandro, meu carro e tal, comprei, a gente vai fazer veraneio junto, nós vamos fazer viagem junto e tal. E ele olhando assim, nossa, muito legal o seu carro. E assim, vai por dentro, morrendo de inveja, né? E aí ele falando assim, muito legal o seu carro, sabe que é o carro que eu tinha pensado em comprar? E eu também tô olhando.
e que ele não estava pensando em comprar mais, porque não dava, só que aí ele já estava fazendo conta. Olha, se eu cortar tal coisa, se a gente parar de ir em restaurante, se eu mudar tal hábito, eu vou conseguir juntar dinheiro, e aí mês que vem eu consigo comprar esse carro fazendo financiamento. Ele começou a fazer aquilo e ele ficou de mau humor, né? E ele falou o seguinte: minha mulher me conhece muito bem. Ela virou assim, tá de mau humor, né? Você de repente a vida ficou cinza, né? Ele porque eu tô tendo que fazer muita força aqui para dar um jeito das coisas dar certo. Ela falou assim: não, já estava certo antes, você que está inventando uma coisa que você não precisa. E que aí ele caiu em si e percebeu assim: eu não preciso de outro carro, né? E então, assim, essa, né, essa sensação de competição, de que o outro tem uma coisa que eu preciso para eu ser feliz, de que alguém ganhou uma coisa que eu queria ter, né? É essa sensação que deixa as pessoas revoltadas, né? Como se fosse essa rebeldia que você falou. E a gente tem que entender que a gente não está nesse mundo de competição, né? Se ele entendesse assim, poxa, o cara comprou um carro super legal, ele é meu amigo, né? Então, se a gente for viajar junto, a gente vai no carro dele, claro, ele tem um carro melhor que o meu, né? Eu ajudo com a gasolina. Então, eu não preciso ter o carro dele, né? Então, as coisas hoje, né, a gente tem que esclarecer muito na nossa mente isso, né, o lado de tentar pensar em colaborar mais e competir menos, né, que aí eu acho que esse clima de revolta, ele desfaz, né. Tanto é que nos livros, aí já adiantando um pouquinho o próximo estudo, né, na maioria dos livros espíritas, quando tem um conflito de vingança e obsessão, quando o espírito obsessor é ajudado e ele percebe assim, gente, uma dor que eu tinha e esses mentores vieram me ajudar, ele esvazia a ideia de vingança, né? Ele percebe assim, eu preciso de alguém que colabora comigo, eu não preciso vingar. Então acho que é por aí. Exatamente por aí. Meus queridos e amados irmãos, né, que Deus, que Jesus, que toda a espiritualidade de luz ilumine e acompanhe vocês. Nos vemos amanhã, nos vemos sexta, nos vemos todos os dias da semana aqui. Paz e luz, fiquem com Deus.